Olá, irmãos. Esse é mais um vídeo da nossa série de estudos do Templo de Ezequiel, hein? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Deus que esconde o rosto de Jerusalém. Então, no vídeo de hoje, quero falar um pouquinho aqui sobre do porquê que Ezequiel capítulo 48, verso de número 15, diz a palavra que a cidade que está ali descrita em Ezequiel do capítulo 40 ao 48, cuja ela é para a casa de Israel e possui 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Então, sim, de fato, embora o texto não diga que o nome da cidade é Jerusalém, mas ela será chamada, o Senhor estará ali, né? Bom, enfim, isso não significa que o nome dela é este. Né? Nós claramente podemos observar aí que se trata de mais uma linguagem figurada de algo que Deus quer transmitir acerca dessa cidade. Tá? Esses capítulos 40 ao 48, na verdade, é uma visão assim que o Senhor deu ao profeta Ezequiel em uma forma figurativa, onde há assim ali muitos aspectos metafóricos, como eu já mencionei alguns aqui, dentre eles a razão pela qual os sacerdotes são chamados de filhos de Zadok. Já explicamos isso no vídeo passado, né, dizendo que isso se trata porque Deus ele utiliza uma linguagem metafórica dos dias de Davi, chamando o próprio Messias de Davi, né? Ou seja, se o Messias ele é chamado de Davi, faz sentido entendermos por que Deus está chamando, né, os sacerdotes de filhos de Zadok, porque o sumo sacerdote fiel nos dias de Davi era Zadok. Então, fica muito claro isso, né? Quando lemos esses capítulos 40 ao 48, pondo no coração, né? Fazendo como Deus pediu a Ezequiel, né? Vê com os teus próprios olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração, ou seja, medita nisso, né? Faz o teu melhor, não fica apenas ali observando como um mero leitor, né, que não mergulha em águas mais profundas, meditando na palavra com um coração quebrantado, um espírito contrito, e, né, então fazendo isso eu creio que o Senhor há de nos revelar, amém? Bom, então irmãos, por que que Ezequiel capítulo 48, verso 15 diz que a cidade ali está numa região profana da terra? Mas onde é que isso está escrito? Está escrito isso mesmo? Né? Recentemente, em uma live, fui questionado a respeito disso por irmãos que, desconhecendo essa verdade, disseram que isso que eu tinha falado não fazia o menor sentido. E não se trata de irmãos leigos, né? Mas que estudam sobre Ezequiel dos capítulos 40 a 48 por muito tempo, né? Mas todos nós estamos sujeitos ao erro, né? O fato de uma pessoa não conhecer uma informação ou uma revelação não significa que aquilo que ela desconhece seja mentira. É apenas falta de conhecimento da pessoa, né? Faltou ali o conhecimento da questão, então, é, então ela não poderia dizer outra coisa a não ser isto, né? Então, mas de fato, Ezequiel capítulo 48, verso de número 15, vai nos dizer isso claramente. Né? O texto diz assim, né? Mas os 500 côvados que ficaram de largura diante dos 25.000 côvados serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Né? Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade provindos de todas as tribos de Israel. Tá? Então, o verso 15 e o verso 19 que foram lidos aqui do capítulo 48. Aí você se pergunta, onde é que está escrito que a cidade está numa região profana? Eu vou ler novamente, né, e depois vou mostrar para os irmãos a palavra hebraica, tá? Que vai dizer que é isso exatamente o que eu disse. Então, mas os 500 côvados que ficaram de largura diante dos 25.000 serão para uso civil da cidade, para habitação e para arredores. Então, a palavra civil aqui, né? Os irmãos não se incomodem com o meu cachorro, tá? Minha filha acabou de chegar, então não tem problema algum.
Vamos continuar aqui. Então, os 5 mil côvados que ficaram de largura diante dos 25 mil serão para o uso civil da cidade. A palavra traduzida aqui como civil é a palavra hol no hebraico, tá? Ela se translitera com um C, um H, um O e um L. Mas no hebraico são 3 letras, né? O rei, o rolemvav e um lamed. E ela se lê hol. Essa palavra no hebraico, ela 7 vezes ela aparece no Velho Testamento, sendo que 5 vezes ela aparece como profana, uma vez como imunda e uma única vez como civil, que é o caso desse texto aqui. Então, a palavra aqui serão para o uso civil da cidade, seria correto dizer que seria melhor, seria para o uso profano da cidade. A cidade estará no meio da área profana. Será para o uso imundo da cidade, ou será para o uso profano da cidade, ou seja, para uma área que não está purificada, uma área que não está consagrada. Quando é que eu encontro essa mesma palavra em um outro texto no próprio livro de Ezequiel? Em Ezequiel, capítulo de número 42, no verso de número 20, quando é dito ali a respeito do muro de separação que separa o santo do profano, um muro de 500 canas ao redor, um total de 2.000 canas, né? Que fazia a separação do santo e do profano. A palavra utilizada ali para expressar profano é a mesma palavra hebraica hol, né, que está sendo usada aqui em Ezequiel 48:15, traduzida como civil. Né? Então, lá em Ezequiel 42, verso 20, está sendo dito que o muro que separa o santo do profano, a palavra profano ali é a palavra hol. Então, veja que no próprio livro de Ezequiel está sendo utilizada essa mesmíssima palavra para designar, né, algo que não é puro, algo que é profano. Tá? Então, vemos claramente aqui que a cidade descrita em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, é uma cidade que está, né, em uma área, no meio de uma área que será para uso profano da terra. Então, a cidade está no meio. E não é por acaso isso, por quê? Porque pensem comigo, irmãos. Para que um muro de separação entre o santo e o profano para separar o santuário da cidade que aponta para Jerusalém? Um muro de separação. Isso já indica que a cidade não está purificada. Mais um detalhe é dizer que a própria cidade está no meio de uma área que é para uso civil ou para uso profano, para uso imundo, impuro, melhor dizendo, da cidade. Ou seja, é algo que não está purificado. Tem um outro detalhe que quando você estuda os capítulos aqui do 40 ao 48, você vai ver claramente que existe uma área que é chamada de área consagrada, tá? Uma área santa, uma área Kodesh. Quais são as partes dessa área que é chamada, essa área de 25 mil côvados por 25 mil côvados, né? Um quadradão de 25 mil por 25 mil, que está dividido em 3 partes. Ao norte, né? 25 mil por 10 para a casa, melhor, para os sacerdotes filhos de Zadok. No meio disso está o santuário. Um pouco mais abaixo, 25 mil por 10 mil para os levitas. E o resto que sobra, 25 mil por 5 mil para a cidade. O detalhe é que a Bíblia diz em Ezequiel 48 que as partes Kodesh, as partes santas, são apenas onde está ali a parte dos filhos de Zadok, onde está o santuário, a parte dos levitas, né, que é chamada também de Kodesh, santa, mas a parte da cidade não é dito que ela está Kodesh, que ela está santificada, mas é dito que ela está, né, em uma área profana ou para uso profano da terra, e a cidade está no meio. Não é? Olha que coisa interessante isso. E também há textos ali no capítulo 48 que vai dizer que a cidade, quando vai designar onde que ela está diante da porção santa, ou seja, a cidade não está santa, ela está diante da porção santa. Né?
Então está muito claro que a cidade não está numa área santa, mas que ela está numa área profana. E mais, o verso 19 do capítulo 48 diz que, né, os arredores da cidade serão para uso, né, de lavradores que vão estar ali ajuntando produtos da terra alimentícios, como se fossem uma espécie de celeiro, né? E o verso 19 vai dizer que lavrá-lo-ão, ou seja, vão lavrar a terra ali, essa terra, né, profana, que não está purificada, vão lavrar, e os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel, ou seja, então os trabalhadores da cidade que vão lavrar aquela terra, os quais são provindos de todas as tribos de Israel. Então essa é uma cidade que está profana e que tem ali filhos de Israel, das 12 tribos de Israel, que estão ali trabalhando, lavrando a terra, né, como escravos, porque a palavra ali, lavrar ou trabalhar, né, os trabalhadores e lavrar a terra, é a palavra avad, que é uma palavra hebraica que designa escravos, servos escravos. Isso está ficando claro para a gente uma coisa. Você deve estar aí se pensando, peraí, eu pensava que Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, estivesse falando do reino milenar, porque seria inconcebível Deus estar habitando no meio de uma Jerusalém que não está restaurada e purificada, porque os profetas falam dezenas e dezenas de textos, e alguns a gente vai ler aqui, provando que a Jerusalém, se você crê que ela é a terrestre ou a Jerusalém povo, que somos nós, não importa. Ambas serão purificadas na vinda do Senhor. E o reino milenar terá uma Jerusalém restaurada, seja aquela que vocês acreditam que será a própria Jerusalém restaurada, ou a Jerusalém que eu creio que se trata do povo de Deus, né, que será restaurado, e nós vamos mostrar isso aqui, que eu penso que seja o povo, né? E a Jerusalém, cidade ali, será destruída, mas depois virá sobre ela, no início do reino milenário, eu creio assim, a nova Jerusalém, descendo sobre aquela terra já purificada, restaurada, tá? Então, assim, quando nós olhamos para esses textos, nós vamos observar que a Jerusalém ali, ela está impura, né? Então a Jerusalém está impura e os lavradores que estão ali lavrando a terra são servos, escravos. Por quê? Porque Jerusalém está escrava com seus filhos, ou seja, significa que ela ainda está no Monte Sinai. Aqui está apontando para Jerusalém, aquela que Paulo fala em Gálatas 4, ao qual o Senhor ali, né, por intermédio do apóstolo Paulo, fala que se trata de uma alegoria, né, entre Sara e Agar. Sara vai estar apontando para Nova Jerusalém, a nossa mãe, e Agar vai estar apontando para a Jerusalém terrestre, né, e para o Monte Sinai, né, e que gera filhos para a escravidão. Então, claramente aqui, essa cidade está gerando filhos para servir, para lavrar a terra. Então, aqui não pode ser Jerusalém no reino milenar, o que fica claro, e essa série de estudos de Ezequiel vai ficar claro isso em cada estudo, que Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, não se trata de eventos que estão acontecendo no reino milenar em que o povo já possuiu a terra, mas o Senhor está pegando os capítulos 40 ao 48 para mostrar que ele precisa fazer expiação pelos seus pecados, né? Pelo pecado do povo, da casa de Israel, como está dito em Ezequiel 45, verso 17, expiação de pecados com ofertas pelo pecado, né? E isso está dentro do tempo das 70 semanas, ou seja, de fato, Ezequiel 40 ao 48, nós vamos mostrar dia após dia aqui nos estudos que não se trata, né, do reino milenar em si, mas de que o Senhor está utilizando esses capítulos para mostrar um cativeiro espiritual do qual o povo de Deus está, o povo de Deus que ainda não se converteu, está cativo nesse cativeiro espiritual e que eles hão de ser libertos e haverá um último êxodo, e então esse povo será livre e entrará no reino já purificados,
por meio da ressurreição, e aí então Jerusalém será livre, né? Restaurada e não mais estará em servidão, tá? Então, tá claro aí que o texto realmente diz isso, que a cidade está numa área profana. Mas vamos avançar, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Senão as pessoas acabam que não se interessam muito para assistir, né? Bom, vamos lá. Então eu já mostrei para os irmãos que a cidade de Jerusalém, ela fica impura ali, né? Ela está, melhor, está sendo descrita que ela está impura, ela está numa área profana, e os filhos de Israel estão ali em servidão juntamente com ela. E tem um muro de separação que separa o santuário, né, que é o santo, né, da cidade profana. Né? É um muro de separação que separa o santo do profano. O santo é o santuário e o profano e o santuário, né, ali vai estar apontando para o santo e a cidade vai estar apontando para uma área profana. Tá? E quando nós olhamos, tá? Quando nós olhamos para esse texto de Jeremias, né, no capítulo 33, no verso 4 ao 9, vai dizer, ali o Senhor vai dizer, né, que dessa cidade de Jerusalém, ele escondeu o seu rosto por causa de todas as suas maldades, né? Então o Senhor ele disse que ele escondeu o rosto dela, né? Esse assunto de esconder o rosto é muito interessante, porque isso vai aparecer em Isaías 8:17, quando o próprio Senhor vai falar pelo profeta Oséias que ele esperará no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Então o Senhor esconde o rosto da casa de Jacó. Em Isaías 8:17, em Jeremias 33, é dito que o Senhor esconde o rosto de Jerusalém, e aqui em Jeremias é dito que ele esconde o rosto de Jerusalém, né, até o tempo da ira. Depois ele já não esconde mais. Isso é um detalhe importante. Por quê? Porque aqui em Jeremias 33 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, né, é, que foram derrubadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, né, Babilônia, para que eu as encha de cadáver e de homens feridos por minha ira e meu furor. Ou seja, Jerusalém vai se encher de cadáveres, né? Por causa, né, da ira do Senhor e do seu furor. Porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de todas as suas maldades. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei. Ou seja, depois que o Senhor derramar o seu furor e a sua ira, ele diz o quê? Vou curar, né? Eis que eu vou trazer a ela saúde, vou curar e o sarar. Eles revelarei abundância de paz e segurança. Então, de fato, a cidade vai ser restaurada, curada, sarada e voltará a ter paz e segurança nela. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Então, olha, vou restaurar a sorte das duas casas de Israel, de Judá e de Israel. E os edificarei como no princípio. Olha, o Senhor está dizendo que ele vai edificar a casa de Judá e a casa de Israel. Irmãos, edificar. Essa palavra aqui, a palavra baná, que ela também pode ser traduzida como reedificar. E no próprio capítulo 33 de Jeremias, vai ser dito que a cidade de Jerusalém será reedificada, mas a palavra ali é a mesma, baná, que pode ser traduzida como edificar, como reedificar, tá? Então, o Senhor está dizendo aqui que ele vai, o quê? Ele vai restaurar a sorte de Judá e a sorte de Israel, ou seja, das duas casas de Israel, e vai edificar, ou poderíamos dizer que vai reedificar, como no princípio, ou seja, vai edificar. Quando é que o Senhor edificou? Na primeira aliança. Quando é que ele vai reedificar? Na nova aliança. Então, numa nova aliança, ele reedifica, e reedificar aqui, né, é a palavra baná, que tem sentido de edificar uma cidade. Mas o Senhor está falando que ele vai edificar o povo, a casa de Judá e a casa de Israel. Mas Deus edifica o povo? Sim, porque lá em Gênesis capítulo de número 2, verso 22 e 23, essa palavra baná aparece também quando o Senhor ele toma a costela de Adão
e ele edifica para Adão uma mulher. Como assim? Ele edificou uma mulher para Adão? Eu pensava que Deus tinha formado uma mulher para Adão. Não, mas o texto diz lá em Gênesis 2:22 que o Senhor tomou da costela de Adão e edificou uma mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão é tomado. Então o Senhor está falando em outras palavras: olha, eu vou edificar uma esposa para mim. Eu vou edificar a casa de Judá e a casa de Israel. Vou edificar uma esposa para mim, assim como eu edifiquei uma esposa para o primeiro Adão, eu vou edificar uma esposa para o último Adão, que é Cristo. Né? Olha que coisa tremenda. Então, edificar, né, aqui, é edificar o povo. Então, o povo também é edificado. Essa é a cidade, essa é a Jerusalém que é edificada, o povo, tá? E aí então, porque a Nova Jerusalém ela já está pronta, né? Mas quando fala de uma edificação, de restauração de Jerusalém, está falando do povo, das duas casas de Israel. Eu vou mostrar isso mais ainda para vocês, tá? Mas aí o Senhor então está falando, olha, depois que eu derramar a minha ira e o meu furor sobre Jerusalém, né? Depois que eu já escondi o meu rosto de Jerusalém por um período longo, então eu vou derramar a minha ira sobre eles. E quando eu derramar a minha ira sobre eles, aí não vou mais esconder o meu rosto, ou seja, eu vou curar o povo, vou sarar o povo, né? E vou, é, e vou edificar as duas casas de Israel. E o texto continua dizendo: e purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Então o Senhor está dizendo que depois que ele vai edificar ali as duas casas de Israel, depois que ele edificar as duas casas de Israel, ele diz que vai purificá-los de toda a sua iniquidade. Quando isso acontece? No final da sua ira, na sua vinda, tá? Isso é algo que vai ficar claro em todos os meus estudos aqui. Vocês verão que a purificação da casa de Israel não se dá durante os 1000 anos, tá? Isso vai ficar claro aqui, uma outra verdade que vamos mostrar aqui em todos os profetas, que a purificação do Israel de Deus, das duas casas de Israel, se dá na vinda do Senhor no final, né? Do cativeiro espiritual no final, né? Da ira de Deus. O Senhor derrama a sua ira, ele satisfaz a sua ira, ele então tem misericórdia do seu povo, de Jerusalém, e aí então agora eles vão alcançar a misericórdia do Senhor, o Senhor vai restaurá-los e vai purificá-los, tá? Então isso é muito importante. E o texto de Jeremias 33 termina dizendo que após o Senhor derramar a sua ira sobre Jerusalém, já não mais esconder o seu rosto de Jerusalém, e depois de edificar a casa de Judá e a casa de Israel, como uma noiva para si, ele irá purificá-los de toda a sua iniquidade. Tudo isso no final da ira de Deus, na vinda do Senhor, e repito, não durante os 1000 anos, tá, do reino milenar. E Jerusalém, povo de Israel, né, já unificado, voltará a servir o Senhor por nome, por louvor e glória diante das nações da terra. Então vejam, irmãos, que isso não pode fazer sentido, né? Não faria sentido, né, durante o reino milenar, né, a cidade ali de Ezequiel 40 ao 48 estar em uma área profana, porque ela está sendo restaurada na vinda do Senhor Jesus. Tá? O Senhor esconde o rosto de Jerusalém somente até a ira de Deus ser derramada, somente até o cativeiro espiritual terminar, somente até o Senhor completar a obra expiatória para as duas casas de Israel, tá? Que se encerra, amém, irmãos? Que se encerra quando? Quando é que termina a obra da expiação? Quando termina o cativeiro espiritual. Então vamos ler mais um texto aqui. Vamos ler Ezequiel 39, 27 ao 29. Os irmãos vão ver, mais uma vez, e esse período do Senhor escondeu o seu rosto de Jerusalém e de Israel, né, do Israel terreno, que não crê. Isso tem que durar até o final do cativeiro espiritual. Então, Ezequiel 39, 27 ao 29 vai dizer assim: quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos,
e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então veja, irmãos, claramente, né, está sendo dito aqui que o Senhor, né, vai trazer o seu povo, né, do cativeiro que está espalhado nas nações. Então tem um cativeiro espiritual onde literalmente o povo está vivendo hoje, nesse período em que nós estamos vivendo, né? E o Senhor disse que ele vai torná-los a trazer, e ele vindicará neles a sua santidade perante muitas nações. Então o Senhor vai santificá-los, o Senhor vai santificá-los quando ele trouxer esse povo, né? E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro, fui eu quem os levei para o cativeiro entre as nações e os tornarei a juntar para voltarem à sua terra. Então o Senhor trará esse povo de onde? De um cativeiro espalhado por todas as nações. E que lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto. Então, ou seja, quando é que termina essa fase do Senhor esconder o seu rosto do povo de Jerusalém e do povo de Israel, né, do Israel que não crê? Quando é que termina isso? Quando ele traz o povo do cativeiro que está nos quatro cantos da terra. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ou seja, esse povo, né, que primeiro Deus derramou ira e furor, agora o Senhor estará derramando sobre eles o seu espírito, sobre a casa de Israel. Por que casa de Israel? Porque já está unificada. Já é casa de Judá e casa de Israel unificada. Então o Senhor vai derramar o seu espírito abundantemente sobre eles. Quando? Na volta do Senhor. Quando ele os trouxer. Esse aqui é o capítulo 37. O Senhor vai juntar ali os ossos, né? Toda a casa de Israel que estava morta, vai abrir as suas sepulturas, e aí vai se levantar um grande exército, né? Numeroso, e depois o Senhor ajunta os vivos. Primeiro ele ressuscita os mortos, né? Daí que Paulo tira isso, lá em 1 Coríntios 15, quando ele diz que não precederemos os que dormem. Ezequiel 37 fala que primeiro ressuscitam os mortos. O Filho do Homem é que faz isso, que Jesus diz em João 5 que é ele mesmo que vai dar ordem aos ossos para que eles vivam, né? Então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Onde que está o arrebatamento ali? Na sequência de Ezequiel 37. A casa de Judá e a casa de Israel, que está espalhada nos quatro cantos da terra, vai se juntar na mão do Filho do Homem, né? Na presença do Filho do Homem, e se tornarão uma só nas mãos do Filho do Homem. Um só povo, um só reino, né? Então, mortos e vivos subindo ao encontro do Senhor nos ares. Ezequiel 37 fala muito mais do que muitos pensam. É o arrebatamento, sim, né? E aí, então, nós vamos ver ali, claramente, né? Deixa eu ver aqui o que eu estava falando, que eu acho que até me perdi, né? Então, daí o Senhor ressuscita esse povo, e esse povo, né, tá vindo de um cativeiro, né? E ele já não esconde mais o seu rosto desse povo. Mas agora me lembrei, lá é dito em Ezequiel 37 que ele vai profetizar e o Espírito vai vir dos quatro ventos da terra e vai encher aquele povo, e eles vão ser cheios do Espírito. Quando é que o povo vai ser cheio do Espírito? No momento do arrebatamento, no momento da ressurreição. Então eles vão ser cheios do Espírito, né? Eles vão ser cheios do Espírito na ressurreição. Assim como Cristo ele foi revestido de glória, né? Na ressurreição, nós também seremos revestidos de glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos ser revestidos de glória, né? No momento da ressurreição. E aí então o Senhor já não esconderá mais o seu rosto de nós, e então o Senhor derramará sobre a casa de Israel o seu espírito, né? Então, vejam claramente aí, irmãos, que de fato, né, como nós dissemos, há um tempo
determinado para o Senhor esconder o seu rosto de Jerusalém e da casa de Israel, a qual está em servidão, né, juntamente com seus filhos. Eu quero terminar essa parte desse estudo citando Ezequiel capítulo 4. Veja que coisa tremenda aqui, eu vou citar de cabeça. Né? Tudo aquilo que eu acabei de falar aqui tem tudo a ver. Né? Porque lá em Ezequiel capítulo 4, o Senhor vai falar para Ezequiel chamando ele de filho do homem, utilizando Ezequiel como uma figura do próprio Cristo, qual é o verdadeiro filho do homem. E vai dizer para ele, toma um tijolo, pega um tijolo, e tem um detalhe porque que ele pede para Ezequiel pegar um tijolo. Pega um tijolo, escreve nele Jerusalém, né? E pega uma chapa de assadeira e coloca como um muro, né, de ferro entre o tijolo, Jerusalém, e você, filho do homem. Então, pega uma chapa de assadeira e coloca como um muro de ferro entre você, filho do homem, e a cidade de Jerusalém representada nesse tijolo. Olha que coisa interessante. E te amarra com cordas e faça expiação 390 dias pela casa de Israel, e depois você se vira por outro lado e faz 40 dias de expiação para a casa de Judá, total de 430 dias. E ele diz, eis que eu dou um dia, um ano por cada dia, ou seja, 430 anos. O Senhor está falando em uma linguagem metafórica de que esse povo, representado por Jerusalém, o qual é a casa de Judá e a casa de Israel, porque, veja, ele está fazendo separação entre ele e Jerusalém, mas está fazendo expiação para a casa de Judá e a casa de Israel, cuja cidade está representando as duas casas de Israel. Então, Jerusalém pensa no povo, casa de Judá e casa de Israel, tá? E aí então o Senhor está fazendo expiação através do filho do homem Ezequiel, o qual é sacerdote, filho de Buzi, ele era profeta, mas filho de sacerdote, da linhagem de Arão, né? da linhagem sacerdotal de Arão, porque ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Então Ezequiel podia fazer essa metáfora, né? Apontando para o Messias, o filho do homem, o qual será sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele vai fazer expiação aqui, simbolicamente, metaforicamente, de 430 anos, 430 dias de anos, né, na verdade. E apontando para um cativeiro espiritual, apontando para um cativeiro do Egito, simbólico, em que o povo está cativo nas nações, como nós falamos aqui no estudo, né, no início do estudo. E aí, então, por que que Deus pede para Ezequiel tomar um tijolo? Por que que tem que ser um tijolo, né? Por que que Deus tem que tomar um tijolo? Tem aqui até um texto que eu queria pegar, mas tudo bem, não vou pegar não, vou apenas citar de cabeça. Por que que tem que ser um tijolo? Porque, irmãos, a Bíblia diz lá em Êxodo que quando os filhos de Israel foram para o Egito, eles foram lá para amassar barro para fazer tijolos para Faraó, né? E que o Senhor tirou eles da fornalha de fogo de Faraó, a qual queimava barro para se fazer tijolos. Então, Israel ficou 430 anos amassando barro para fazer tijolos para edificar, né, o reino, né, de Faraó. Foi isso que eles fizeram, trabalharam para este reino e não para o reino de Deus. É triste quando nós estamos na carne, e então estamos escravos, né? E aí edificamos obras para o príncipe desse mundo, né? Para Satanás. Mas quando nós somos libertos, nós começamos a edificar, né, uma casa espiritual para o reino de Cristo, né? Que coisa tremenda, uma grande diferença, né? Isso só é possível ser feito com aqueles que são filhos livres. Só os filhos que podem edificar uma casa para Deus. Por quê? Porque eles precisam ser livres. Quem é escravo edifica uma casa para o outro príncipe desse mundo, né? Quem é livre edifica uma casa para o Senhor. É muito claro isso, né? Então isso é muito importante. Então, Ezequiel capítulo 4 vai dizer que é para pegar ali um tijolo e colocar o nome de Jerusalém. Então, irmãos, Jerusalém, Ezequiel está falando já claramente, aquela cidade lá de Ezequiel 40 ao 48, a qual aponta para Jerusalém, ela ficaria cativa em um cativeiro espiritual, né, de 430 anos ali figurativos, não é literal no meu modo de entender, né, a não ser que o Senhor me revele algo que eu vejo que aquilo seja literal, mas para mim eu entendo que aquilo é metafórico.
é mais o objetivo de mostrar que o povo está num cativeiro espiritual, espalhado nos 4 cantos da terra. E aí então o Senhor vai dizer, olha, Ezequiel, filho do homem, faça expiação por Jerusalém, faça expiação pela casa de Judá e pela casa de Israel, né? E enquanto você faz expiação, nesse período que eles estão em cativeiros, né, eu vou esconder o meu rosto de Jerusalém e da casa de Israel, vou esconder o meu rosto deles, né? Mas um detalhe, você vai profetizar, tá? Com o seu braço descoberto. E essa palavra braço descoberto ali em Ezequiel 4 revela Cristo já, ou seja, Cristo já revelado, porque ele é o braço do Senhor, né? Cristo, ele é o braço do Senhor. Lá em Isaías 53, o Messias é chamado do braço do Senhor. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Quem que foi subindo? O braço do Senhor. Cristo é o braço do Senhor, né? O qual aqui está dito que ele já foi revelado, ou seja, ele já veio, foi encarnado, se revelou, mas Jerusalém, a casa de Judá e a casa de Israel carnal não creram, né? Então o Senhor virou o seu rosto, escondeu o seu rosto deles, porém o seu braço já havia sido revelado. Olha que coisa tremenda. Então o braço já está revelado, tem gente que já conhece o braço revelado, o qual se chama igreja, formados por judeus e gentios, remanescente de judeus que creram, e gentios, grande plenitude, uma grande multidão que está se convertendo. E aí então esse povo aqui fica de resto para o final. É a última porção do povo, né, que vai se converter no final. E quando é que termina esse período em que o Senhor esconde o rosto? Quando acaba o cativeiro. 430 anos, metaforicamente, a expiação acaba, o Senhor ali, o Filho do Homem, ele tira as suas cordas, né? Um detalhe, cordas aqui aponta para o sacerdócio. Nas vestes do sumo sacerdote havia um peitoral amarrado com cordas, não é? Ou seja, aquele peitoral tinha ali, né, um quadrado ali, né, com 12 pedras preciosas, um quadrado apontando para Nova Jerusalém, 12 pedras preciosas apontando para Israel, né? Ou seja, amarrado com cordas de amor, ou seja, amarrado no peito de Jesus, no coração, né? Então isso é muito lindo. E Ezequiel ali, uma figura de Cristo ali fazendo um trabalho sacerdotal, né? Representando ali, né? Eu imagino até que ele deveria estar vestido ali com vestes sacerdotais, com éfode e tudo mais. Eu fico pensando aqui, não está dito no texto, mas ele era sacerdote, então ele podia fazer isso tranquilamente. Porém, não está dito no texto, essa aqui é um acréscimo meu. Porém, ele está ali fazendo expiação, olha, expiação, guarde isso, o Filho do Homem está fazendo expiação. Isso é muito importante, porque lá em Ezequiel capítulo 43, vocês vão ver do verso 19 em diante, quem faz expiação ali pelo templo, pelo altar ali, melhor dizendo, é o Filho do Homem. Prestem atenção no que eu estou falando. Ezequiel 43, do verso 19 em diante. Leiam ali, está claro. Quem faz a expiação ali, né, do altar é o Filho do Homem. E ele tem o auxílio dos sacerdotes, mas é o Filho do Homem quem faz a expiação ali. Detalhe, né? Curioso isso, porque em Ezequiel 45 quem faz a expiação é o príncipe. Logo, se em Ezequiel 43 quem faz a expiação é o filho do homem, em Ezequiel 45 é o príncipe, então o príncipe e o filho do homem apontam para Cristo e ambos representam o sumo sacerdote, Cristo, né? Ou seja, não são dois sumos sacerdotes, o filho do homem e o príncipe fazendo expiação, não. Ambos estão apontando para Cristo. Isso é coisa tremenda demais. Então, aqui em Ezequiel 4, está claro, o Filho do Homem aqui, Ezequiel, prefigurando Cristo, está fazendo expiação pela casa de Judá e pela casa de Israel durante 430 dias de anos. E aí, então, quando acaba a expiação, então ele não vai mais esconder o seu rosto de Jerusalém. Jerusalém não mais estará separada em uma área profana, aquela chapa de assadeira será retirada, a qual representa o pecado, né? Porque Isaías 59 diz que os nossos pecados e as nossas transgressões é quem fazem separação entre nós e Deus, né? Então, ou seja, quando acaba a expiação, no final das 70 semanas, o cativeiro espiritual acaba, então o muro de separação é retirado, e aí então
o povo de Israel está purificado, Jerusalém está livre, né? A qual representa o povo ali, as duas casas de Israel, e o Senhor não esconde mais o seu rosto do seu povo. E o que ele vai fazer quando isso acontecer? Ele vai purificar o seu povo e vai derramar, né? O povo já está purificado, acabou a expiação, né? Interessante que a vinda do Senhor ela é o cumprimento da festa da expiação, né? No dia 10 do mês 7, mês de Tishrei, né? Então, ou seja, que também provavelmente vai acontecer num dia de ano de jubileu, né? Porque a trombeta do jubileu tocava-se também, de acordo com Levíticos 25, no dia da festa da expiação, ou seja, no dia 10 do mês 7. Então, acontecerá a libertação do povo, né? O ano da libertação, ao toque da última trombeta do jubileu, né? Então o povo será liberto, cada um voltará para a sua terra, o povo estará livre, purificado, e aí o Senhor diz aqui em Ezequiel 39, verso 29, que o Senhor já não esconderá mais deles o seu rosto, pois derramará o seu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Né? Amém, irmãos? Então está muito claro aí, né, nesse estudo, que o período em que o Senhor esconde o rosto de Jerusalém, da casa de Israel, é um período de um cativeiro espiritual, que aponta ali de forma metafórica 430 anos, né? Mas que na verdade vai até o final das 70 semanas de Daniel e que está relacionado com até o Senhor derramar a sua ira sobre Jerusalém. Aí ele diz em Jeremias 33 que não mais esconderá o seu rosto de Jerusalém, porque ele já derramou a sua ira, o seu furor, mas vai purificá-los, né, de todas as suas transgressões e vai edificar a casa de Judá e a casa de Israel. Aleluia. Isso é tremendo demais, irmãos. Muito lindo, maravilhoso esse estudo. Acompanhem a nossa série de estudos do Templo de Ezequiel, porque tem muito mais. Você com certeza vai ser edificado nesse nosso estudo aqui. Eu sei que é algo diferente que você tem ouvido por aí, né? Nós respeitamos os irmãos que pensam diferente da gente, porém, com convicção, humildade, a gente vai trazer aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Amém, irmãos? Um grande abraço a vocês. Shalom a todos aí. Deus abençoe.